Shalom, shalom, meus queridos, glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, por mais uma quinta-feira de vitória, não é mesmo? Eu me chamo Dayana, eu sou a filha amada de Deus e eu faço parte do ministério Tropa de Elite de Jesus. Hoje eu vim trazer o que o Espírito Santo de Deus comunicou ao meu coração. E para você que está assistindo pela plataforma do YouTube, eu te convido a vir participar conosco pela plataforma Zoom ao vivo. Na descrição desse vídeo tem um link de acesso para entrar no grupo do WhatsApp. E você é o nosso convidado. Venha fazer parte, vem ser tropa de elite de Jesus, você também. Amém, queridos? Vamos lá, então? Vamos para a ministração. E o título da ministração desta tarde é: obedecer é melhor que sacrificar. Queridos, vamos falar hoje sobre o que as Escrituras Sagradas dizem e nos ensinam a respeito do profeta Samuel, do relacionamento deste profeta com o povo de Israel e de como Deus fez o povo vitorioso sobre os filisteus. Também vamos falar sobre os erros do rei Saul. Você já ouviu dizer esse ditado? Obedecer é melhor que sacrificar? Pois bem, esse ditado tem origem na decisão equivocada do rei Saul, e hoje nós vamos contextualizar e falar um pouco sobre o que as Escrituras Sagradas narram no livro de 1 Samuel. Eu torno a dizer que o comportamento humano se repete, que o inimigo não é nada criativo e que a história é cíclica. Então, através das Escrituras Sagradas, nós temos condições de receber as instruções necessárias, nós devemos agir e de como nós não devemos agir para cumprir os propósitos de Deus nas nossas vidas. Assim como a pastora Fabiana, eu também vou fazer duas perguntas agora no início da ministração, para que possamos refletir. A primeira: você sabe identificar as características das ações do profeta Samuel para alcançar o favor de Deus? E a segunda pergunta: você sabe qual comportamento de Saul o fez rejeitado como rei? Queridos, hoje você vai conhecer o combo da vitória, extraído direto das Escrituras Sagradas. Também vai conhecer de onde vem esse ditado tão conhecido, que obedecer é melhor que sacrificar. Então, vamos lá? Bom, todos sabem o contexto do nascimento do profeta Samuel, mas eu vou deixar gravado aqui uma pequena introdução antes de entrarmos no cerne da ministração, para que mesmo aqueles que nunca leram a respeito desse profeta possam também entender. O profeta Samuel, filho de Elcana, nasceu após fervente oração de sua mãe Ana, que não tinha filhos, mas após dedicá-lo ao serviço do Senhor, ficou grávida e deu à luz ao profeta. Esse profeta foi levado para a casa do Senhor assim que fora desmamado e foi ensinado e criado por Eli, o sacerdote naquela época. Samuel cresceu, aprendendo a fazer o serviço de Deus, vestindo um manto sacerdotal. Depois da morte de Eli, Samuel governou Israel. Todo esse livro de 1 Samuel é riquíssimo e tem muitos ensinamentos. Mas hoje eu vou ministrar principalmente sobre o capítulo 7, o 8, o 13 e o 15, pois aqui aprendemos como devemos fazer para ganhar a guerra e, em um segundo momento, nós vamos falar sobre o comportamento de Saul que o levou à ruína. Naquela época, o povo de Israel estava muito assustado porque estava sob um iminente ataque do exército inimigo, os filisteus. Então, todo o povo estava orando a Deus, pedindo ajuda ao sacerdote. Foi quando a primeira atitude do profeta foi mandar o povo jogar fora
todos os deuses estrangeiros e as imagens da deusa Astarote. Disse para o povo dedicar-se somente a Deus e adorar somente ele, e que assim ele livraria o povo de Israel do poder dos filisteus. Nesse momento, o povo obedeceu. Jogou fora suas várias imagens de Baal e também as de Astarote, e adoraram somente a Deus, o Senhor. Então Samuel pediu que todo o povo se reunisse em Mispa e que ali oraria por eles ao Senhor. Assim, todos eles se reuniram e ofertaram água e jejuaram o dia todo. E nesses momentos eles se arrependeram, dizendo: Nós pecamos contra Deus, o Senhor. Então, quando os filisteus souberam que os israelitas haviam se reunido em Mispa, os 5 governadores filisteus saíram com os seus homens para atacá-los. Os israelitas souberam disso e ficaram com medo. E nesse momento de medo, eles foram novamente até o profeta Samuel e disseram: Não pare de orar ao Senhor, nosso Deus, pedindo que ele nos livre do domínio dos filisteus. Mais uma vez, eles reconheceram a autoridade do sacerdote e assim praticaram a honra. Então Samuel matou um carneirinho e queimou todo ele como sacrifício a Deus, o Senhor. Pediu que o Senhor ajudasse o povo de Israel e ele respondeu à sua oração. Enquanto Samuel estava oferecendo o sacrifício, os filisteus avançaram contra os israelitas, mas o Senhor os atacou com fortes trovoadas. Então, eles ficaram em completa confusão e fugiram. Os israelitas saíram de Mispa e perseguiram os filisteus até Bet-car, matando-os pelo caminho. Aí Samuel pegou uma pedra, pôs entre Mispa e Sem e disse: Até aqui o Senhor nos ajudou. Assim, os filisteus foram derrotados e o Senhor não deixou que eles invadissem a terra de Israel enquanto Samuel viveu. Todas as terras que os filisteus haviam tomado, desde Ecrom até Gate, foram devolvidas ao povo de Israel. E dessa maneira, os israelitas receberam de volta toda a sua terra. E também houve paz entre os israelitas e os amorreus. Essa vitória dos israelitas sobre os filisteus nos ensina que honra, obediência e arrependimento é o combo da vitória. Honra, porque o povo se reportou ao profeta, pedindo ajuda. Obediência, porque colocaram os deuses estrangeiros fora, se reuniram quando foi pedido, jejuaram e oraram. E quando o profeta anunciou o erro deles, eles se arrependeram do seu pecado. Veja que o povo israelita, sob forte ameaça de ataque filisteu, buscou o profeta. E isso foi uma decisão sábia do povo. Claro que eles estavam apavorados, mas o povo buscou o sacerdote. Identificando a falha do povo, o sacerdote determinou que o povo voltasse ao Senhor de todo o coração e que jogasse fora os deuses estrangeiros. O profeta, naquela situação ali, ele acabou com a idolatria. E o povo obedeceu. O povo colocou tudo fora. E além de obedecer o que o profeta havia dito, o povo se reuniu, orou, jejuou e, nesse momento, se arrependeu dos seus pecados. Quando estavam prestes a ser atacados, pediram novamente ajuda ao profeta, que ofereceu sacrifício a Deus enquanto ainda estava sacrificando. Os filisteus avançaram contra os israelitas, mas o próprio Deus mandou fortes trovoadas, fez o exército inimigo ficar em completa confusão e fugir. Mas uma coisa me chamou muita atenção aqui, queridos. Mesmo após o sobrenatural de Deus, que fez o inimigo ficar confuso e fugir, o povo de Deus perseguiu o inimigo e os matou pelo caminho. Isso significa que foi caminhando e matando os inimigos. Ainda que o sobrenatural de Deus se estabeleça, seremos cooperadores do Senhor na guerra. Eu fico imaginando Deus fazendo tudo, mas dando oportunidade de participarmos.
Eu fico imaginando o nosso pai muito feliz, dizendo: olha lá o que os meus filhos fizeram, sendo que foi ele, o nosso pai. Sempre foi ele que venceu as nossas guerras. Deus abençoou o povo e eles, além de vencer a batalha, receberam as terras de volta e viveram em paz. Veja como honra, obediência e arrependimento agrada a Deus. Não sou eu que estou dizendo isso, queridos. São as Escrituras Sagradas. E essa foi a primeira parte da ministração. A vitória dos israelitas sobre os filisteus no comando do profeta Samuel. E a primeira pergunta já foi respondida. Vamos seguir. Todavia, quando o profeta Samuel ficou velho e colocou os seus filhos como juízes de Israel, seus filhos não seguiram o exemplo do pai. Estavam interessados somente em ganhar dinheiro, aceitavam dinheiro por fora e não decidiam os casos com justiça. E por esta razão, o povo de Israel, olhando que os demais países possuíam um rei, pediram a Samuel um rei para governar o povo de Israel. Todavia, Samuel foi desonrado com esse pedido. Embora seus filhos não estivessem fazendo o correto, Israel olhou as circunstâncias e não honrou a Deus, pedindo um rei antes mesmo que Samuel morresse. Mas você pode estar pensando, mas Diana, os filhos dele estavam fazendo tudo errado. Sim, estavam. Mas o profeta ainda estava vivo. Não tinha o Senhor decidido levar Samuel para que o povo pedisse um rei. Outra coisa, por que o povo não pediu para Deus mudar o caráter dos filhos dele e transformá-lo? Claro que o povo estava de olho, era na grama do vizinho, achando que era mais verde. Estavam com inveja dos países vizinhos que estavam sendo governados por reis e também queriam um. A intenção do coração, a intenção do povo era realmente achar novamente alguém para idolatrar. E Deus sonda e esquadrinha os corações. Deus, o Senhor, não se agradou nada do que o povo pediu e disse que não foi somente a Samuel que o povo rejeitou, mas também a ele. Deus disse que desde que trouxe o povo do Egito, esse tem sido o comportamento do povo. Sempre abandonam a Deus e adoram outros deuses. Vejam que nessa circunstância houve uma nova situação de idolatria. Queriam um rei para idolatrar. Deus atendeu o pedido do povo e disse como o rei iria tratá-los. Mesmo com toda a explicação do profeta de que o rei não seria bom para eles, mantiveram a decisão de querer um rei para governá-los. Então, o Senhor fez o que queriam e deu a eles um rei. Se você desejar ler o texto na íntegra, poderá achá-lo no capítulo 8 do livro de 1 Samuel. Então o Senhor fez Samuel encontrar Saul e o fez rei de Israel. Tendo o Senhor feito Saul rei de Israel, vamos analisar 2 capítulos que mostram o coração de Saul e o que fez o Senhor rejeitá-lo como rei. 3 aspectos principais me chamaram a atenção e eu já vou deixar aqui para vocês também analisar. A desonra, a desobediência e a falta de arrependimento ocasionada pelo orgulho do coração. O pior de tudo foi que Saul reconheceu que pecou, mas ele era tão orgulhoso que não se arrependeu e ainda quis manter a aparência perante o povo. Realmente, o que importa é o que Deus pensa de ti, e não o que as pessoas pensam. Fazer parte do reino de Deus exige que estejamos livres de qualquer raiz de rejeição e com a identidade de filho firmada, coisa que para o rei Saul faltava. Friso aqui a necessidade que ele tinha de ser idolatrado. Não é por menos que ele fez uma estátua dele mesmo, comprovando a intenção do seu coração ao querer agradar todo mundo. Novamente, o povo de Israel luta contra os filisteus, agora sob o comando do rei Saul.
Após Saul ter matado o comandante dos filisteus e o ódio ferver na pele do inimigo, incendiando todo o povo contra os israelitas, todo o povo atende o chamamento de Saul e se reúne em Gigal. Os filisteus também se reúnem e apresentam seus 30.000 carros de guerra, seus 6.000 cavaleiros e tantos soldados quanto os grãos de areia da praia. Os israelitas perceberam que estavam sem saída e em uma situação muito difícil. Alguns até se esconderam em cavernas e em buracos, outros em rochas, covas e poços. Saul havia ficado em Gigal e o povo dali estava apavorado. Seguindo as instruções de Samuel, Saul esperou 7 dias, mas Samuel não foi até lá. Foi então que o povo começou a abandonar Saul e sair dali. Então Saul lhes disse: tragam os animais para o sacrifício que é completamente queimado e para as ofertas de paz. Ele mesmo ofereceu o sacrifício e quando estava quase terminando, Samuel chegou. Samuel, vendo aquilo, disse: o que foi que você fez? E Saul respondeu que, percebendo que o povo estava abandonando ele e indo embora e que o profeta não tinha vindo como prometido e que os filisteus já estavam reunidos em Micmas, pensou que os filisteus iam descer a Gilgal para atacar Israel e que não tinha ainda conseguido a ajuda de Deus, o Senhor. Achou que tinha que oferecer o sacrifício. Mas aí Samuel disse a Saul que o que ele havia feito foi uma loucura e que ele não obedeceu à ordem de Deus. Que se ele tivesse obedecido, ele teria deixado que Saul e seus descendentes governassem Israel para sempre, mas que porque não obedeceu, não continuará a governar. Quem Saul pensava que era para oferecer sacrifícios a Deus sem a presença do sacerdote? Então, porque Saul não esperou Samuel para o sacrifício, ele desonrou a Deus. Agora, vamos para a última parte da ministração, aonde nós vamos conhecer por que obedecer é melhor que sacrificar. Na guerra contra os amalequitas, Samuel disse para Saul: o Senhor me abandonou, o Senhor me mandou ungir você para ser rei de Israel, o povo dele. Agora escute isso que o Senhor Todo-Poderoso diz. Ele castigará os amalequitas porque eles lutaram contra os israelitas quando eles vieram do Egito. Vá, ataque os amalequitas e destrua completamente tudo o que eles têm. Não tenha dó nem piedade. Mate todos os homens, mulheres, crianças, bebês, gados, ovelhas, camelos e jumentos. Então, Saul derrotou os amalequitas, mas não matou Agag, o rei amalequita. E também não matou as melhores ovelhas, os melhores touros, bezerros, carneiros e tudo mais que era bom. Mas destruíram tudo que era imprestável e sem valor. Foi nessa hora que Deus se arrependeu de vez de ter feito Saul rei, porque ele abandonou o Senhor e desobedeceu às ordens de Deus. Olha aqui, queridos, a justiça própria de Saul, gente. Ele decidiu destruir só o que não tinha valor. Mas quem era ele para contrariar a determinação de Deus? Quem era ele para dizer o que tinha valor ou não? Quando Saul encontrou Samuel, disse a ele que tinha obedecido às ordens do Senhor, e Samuel respondeu: então por que eu estou ouvindo o mugido dos gados e das ovelhas? E Saul respondeu que os seus soldados tomaram os animais dos amalequitas e que pegaram as melhores ovelhas e os melhores gados para sacrificar ao Senhor, o Deus de Samuel. E Samuel disse: espere, vou lhe contar o que Deus disse essa noite passada. Você pode pensar que é uma pessoa sem importância, mas é o líder das tribos de Israel. O Senhor Deus o ungiu como rei do povo de Israel e mandou que você fosse e destruísse os amalequitas, essa gente má, e disse para você lutar até acabar com eles. Então por que é que você não obedeceu? Por que é que você teve pressa de ficar com as coisas do inimigo, fazendo assim uma coisa que para Deus é errada? Aqui Saul, ao invés de se arrepender, ainda insistiu que obedeceu a Deus, o Senhor. Olha o que Saul disse para o profeta: saí como ele me ordenou, trouxe o rei Agag e matei todos os amalequitas. Porém, os meus soldados não mataram.
Aqui o rei Saul transferiu a responsabilidade da desobediência aos soldados. Ele disse que o melhor gado e as melhores ovelhas que estavam condenadas à destruição foram poupadas. Em vez disso, eles trouxeram aqui para Gigal, a fim de oferecer como sacrifício ao Senhor, o Deus de você. Ele justificou a desobediência com o sacrifício. E Samuel respondeu: o que é que o Senhor Deus prefere? Obediência ou oferta de sacrifícios? É melhor obedecer a Deus do que oferecer-lhe sacrifício às melhores ovelhas. A revolta contra o Senhor é tão grave como a feitiçaria, e o orgulho é pecado como é pecado a idolatria. O Senhor rejeitou como rei porque você rejeitou as ordens dele. E aí Saul reconheceu o seu erro. Ele disse: eu pequei, desobedeci às ordens de Deus, o Senhor, e as instruções que você deu. Fiquei com medo do povo e fiz o que eles queriam. Mas agora, Samuel, eu peço que perdoe o meu pecado e volte comigo para que eu possa adorar o Senhor. O profeta disse: eu não voltarei com você. Você rejeitou as ordens de Deus, o Senhor, e por isso ele também o rejeitou como rei de Israel. Então Samuel virou-se para sair, mas Saul o segurou pela barra da capa e nesse momento a capa rasgou. E Samuel disse: hoje Deus rasgou das suas mãos o reino de Israel e deu a alguém que é melhor do que você. O glorioso Deus de Israel não mente nem muda de ideia. Ele não é um ser humano e por isso não se arrepende. E aí novamente Saul reconheceu o erro e disse: eu pequei. Mas ele disse: pelo menos me respeite na frente dos líderes e de todo o povo de Israel. Pediu ao profeta: volte comigo para que eu possa adorar o Senhor, seu Deus. Então Samuel voltou com ele e Saul adorou o Deus, o Senhor. E Samuel ordenou: tragam aqui o rei Agag. Tremendo de medo, Agag foi até o lugar onde Saul estava e disse: como é amargo morrer. Samuel disse: assim como a sua espada fez muitas mães ficarem sem filhos, agora também a sua mãe vai ficar sem o seu filho. Em seguida, Samuel cortou Agag em pedaços em Gigal, em frente do altar. Aí Samuel foi para Ramá e saiu, voltou para sua casa em Gibeá. E nunca mais Samuel tornou a ver Saul, mas ficou com pena dele. E o Senhor Deus se arrependeu de ter colocado Saul como rei de Israel. Então, queridos, percebemos através das Escrituras Sagradas que Saul não obedeceu a Deus, deixando Agag, os gados e as ovelhas vivas para o sacrifício. Fez o que deu na cabeça dele, o que julgou que era melhor. Colocou a culpa nos soldados e disse Saul que fez o que o povo queria, porque ficou com medo deles. Quando reconheceu que pecou, ele não se arrependeu, porque estava querendo manter as aparências perante os governadores de Israel. Ele era orgulhoso. Então, o comportamento de Saul, que levou Deus a rejeitá-lo como rei, ficou bem claro. A desonra, quando Saul não espera o profeta para fazer o sacrifício antes do ataque dos filisteus, achou que podia fazer tudo sozinho. A desobediência, quando Saul não obedece e deixa os melhores animais vivos e também o rei filisteu, quando a ordem de Deus era que acabasse com tudo. E por fim, o orgulho, que fez ele não se arrepender para manter as aparências perante o povo. Agora, queridos, já analisamos o comportamento de Samuel e também de Saul. Nesse momento, vamos analisar o nosso comportamento. Aonde nós estamos falhando? Na honra? Na obediência? Ou no arrependimento? Porque se Deus comunicou isso ao meu coração, claro que o Senhor falou comigo, mas certamente está aqui o Senhor para falar com você também. Aqui nós entendemos por que obedecer é melhor que sacrificar e que o combo da vitória é a honra, a obediência e o arrependimento. Essa foi a ministração dessa tarde e louvado seja o nome de Jesus.